Falar de esporte agora, que o Léo está aqui com a gente. Léo, é uma rodada finalizada aí da Série B, é isso? É isso, bom dia para você, Gilvan, e você que nos acompanha. Pois é, finalizada mais uma rodada, a 32ª rodada da Série B foi fechada ontem. Vamos acompanhar então aqui os resultados dos jogos de ontem e resultados interessantes, Gilvan. Olha esse resultado aí no clássico. O Paysandu, que perdeu para o Remo. E o gol do Remo nos acréscimos, um gol de falta nos acréscimos. Então, essa vitória do Remo contra o Paysandu. No outro jogo, a Chapecoense, em casa, empatou com o Botafogo por 1-1. E teve o Atlético Paranaense, que recebeu o Avaí. E o jogo também terminou empatado 1-1. Pois é, o Paranaense que vinha numa subida, depois teve uma sequência boa de vitórias, né? E era o momento do Atlético Paranaense e também a Chapecoense, que mostramos agora há pouco, voltar ali, subir e chegar no G4, ali naquela zona de classificação para a Série A. E com esses resultados não conseguiram, o Goiás, e isso não conseguiram. Então, vamos ver como é que ficou então, a classificação, depois do fechamento da 32ª rodada. Olha aí o desenho da classificação. Coritiba, Criciúma, Novo Horizontino e Goiás fecham essa parte de cima da tabela. Olha só, Chapecoense, como falamos, e também o Atlético Paranaense, né, que empataram os jogos. Perderam a chance de entrar ali, de entrar, com certeza, e tirar o Goiás. Chapecoense entraria, né? Fatalmente entraria no G4, né? O Atlético Paranaense iria para os 51 pontos, aí dependia de algumas coisas, né? Isso. Para estar dentro do G4. E o CRB, com os resultados também, se vence aquele jogo, né, da segunda-feira, o CRB estaria com 49 pontos, estava ali, ó. Está bem próximo, né? Bem próximo também, misturado. Não ficou muito longe, o resultado mas, também... Léo, a luta é daí para cima, viu? Isso. A luta é daí para cima. A luta, né, aí já é daí para cima. O Atlético de Goiás confirma, então, sua presença, se livra do rebaixamento. E aí tem, Gilvan, com 32 rodadas fechadas, Volta Redonda, Botafogo, Amazonas e Paysandu, zona do rebaixamento. Aqui, Paysandu, com o resultado de ontem, praticamente, agora vai só cumprir tabela e atrapalhar a vida dos outros nessa sequência. Além de cair, derruba os outros. Isso, vai atrapalhar a vida dos outros. Então, tá aí esse desenho. O CRB joga no final de semana contra o América Mineiro, fora de casa, o América que luta para se manter, né? Que luta para se manter no momento. Então, será um duelo importante para o América Mineiro contra o CRB. O CRB ainda almejando alguma coisa para encostar e entrar lá no G4 e o América Mineiro nessa briga para permanecer na Série B para a próxima temporada. O América Mineiro, que será o próximo adversário, como você falou, o CRB deve estar na preparação, né? E o CRB está se preparando, então, para esse jogo. O CRB se reapresentou ontem no Ninho do Galo. A equipe está se preparando aí. Vamos ver aqui a reapresentação do CRB. Os jogadores fizeram um trabalho em campo e uma movimentação com bola. Foi um trabalho físico. O Galo vai ter a volta do meio-campo Danielzinho, mas perde um jogador. O meio-campo também, Christian, que tomou o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão no jogo contra o América Mineiro. E ainda tem mais CRB, né? Agora vamos falar do CRB, que tropeçou, continuando a falar do CRB, que tropeçou contra a Ferroviária e ficou mais longe da Série A. Mas o time mantém a esperança e deve buscar o acesso até o fim. Em 2-2 contra a Ferroviária no estádio Rei Pelé. A partida era considerada uma final para o torcedor regatiano, porém acabou virando uma frustração. A frustração ela é proporcional à nossa vontade de entregar o resultado para o torcedor que veio, que apoiou, que nos ajudou, que nos momentos difíceis jogou junto com o time. Então a frustração é principalmente por causa disso, né? Mas eu, como treinador, preciso ter lucidez e entender que o campeonato tem se mostrado difícil. Hoje mesmo o Atlético Goianiense perdeu de 3-0 para o Volta Redonda. É um campeonato difícil que a gente precisa viver jogo a jogo. A gente está entrando realmente na reta final de verdade e vivo na competição. Apesar de ser o melhor mandante da competição, o CRB teve alguns tropeços jogando em casa na Série B de 2025. Na sua grande maioria, essas derrotas fizeram com que o CRB, em cada contexto de cada rodada, acabasse se afastando do G4 e decepcionando seu torcedor. Na 14ª rodada, o CRB perdeu por 2-1 para o América Mineiro, que brigava contra o rebaixamento e estava com um homem a menos desde os 22 minutos do segundo tempo. Contra o Coritiba, na 16ª rodada, o Galo foi derrotado com um gol de pênalti no minuto final da partida. Diante do Atlético Paranaense, na 23ª rodada, após o gol de Viveiros, o CRB não conseguiu ter poder de reação. E na última rodada, diante da Ferroviária,
um 2-2 que, mesmo ficando 2 vezes à frente do placar, o CRB mais uma vez não conseguiu buscar o resultado. Nessa reta final de segunda divisão nacional, o CRB terá 3 jogos em casa, ao lado do seu torcedor no estádio Rei Pelé, e 3 jogos fora de casa. Com isso, 18 pontos em disputa. Para os matemáticos, o CRB precisa fazer pelo menos 16 pontos para ter chance de subir para a Série A até o final do ano. Seriam 5 vitórias e um empate. Praticamente não poderia mais perder dentro da segunda divisão. No próximo sábado, às 6h30 da noite, o CRB encara o América Mineiro atuando fora de casa. Retorna para Maceió para duelar contra o Atlético Goianiense. Em seguida, vai até o Couto Pereira confrontar o Curitiba. Volta para Alagoas em 2 partidas seguidas no Trapichão, encarando o Operário e o Vila Nova, para após essa sequência ao lado do seu torcedor, seguir viagem e encerrar sua participação na Série B diante do Novo Horizontino. Aí o calendário do CRB. Tá difícil? Tá, né? Mas, matematicamente... O CRB empatou em 2-2 contra existe, a Ferro... né, essa possibilidade. Olha, é a hora da matemática, né, João? A hora da matemática. É tá ruim assim. quando você, a partir daquele momento, você fica com a máquina de calcular na mão. Né? Se tivesse ganho no último jogo, estaria na mesma perspectiva, na mesma embalada, mas... Continua fazendo contas. Claro. Né? O importante agora é ganhar do América, né? Não adianta perder para o América, empatar, que aí complica mais ainda. Exatamente. Né? De acordo ali com o Matheus ali na matemática, são 6 jogos, o CRB ganhar 5, empatar 1, coloque ganhar as 6, né? Ganhar as 6, agora tem que ser 100% de aproveitamento nessa reta final aí da Série B. Mas o importante é que o CRB já conseguiu a pontuação ao contrário do ano passado, que chegou na penúltima rodada brigando contra o rebaixamento, e o CRB já tem confirmada essa permanência. Eu acho que para o objetivo do CRB na Série B, isso foi muito importante, conseguir de forma antecipada essa permanência e se livrar de vez de brigar contra o rebaixamento, e agora vai passo a passo até onde der. A rodada ajudou, o CRB que não se ajudou na rodada dessa 32ª rodada da Série B. Alguns que estavam ali em cima empataram, né, perderam, isso. Então teria ajudado mesmo. Falar da Copa Lagoas Sub-20 agora? Copa Lagoas Sub-20, porque hoje o CRB entra em campo com vantagem na decisão de logo mais à tarde no Rei Pelé. Vamos ver. A vantagem está do lado regatiano. Na primeira partida da decisão da Copa Lagoas, os meninos do Galo deram o primeiro passo e conseguiram um placar magro de 1-0 com gol de Guilherme. Pois é, mas é magro apenas nos números, porque em campo é gigante para quem quer ser campeão. Bom, a gente trabalha buscando criar o parâmetro pelas nossas próprias atitudes, né? A gente não pode agir de acordo com o que o adversário possa querer nos colocar de dificuldade. Até brinquei com eles na nossa representação pós-jogo de fazer uma analogia sobre uma poupança. É como se a gente tivesse ganhado uma poupança, mas a gente não pode utilizá-la, né, em qualquer momento. Aquilo é uma porta de segurança. Então a gente não pode mudar a nossa atitude, tem que continuar buscando ser protagonista do jogo, ser dominante do jogo, buscar tomar iniciativa, porque a gente sabe que fazer um gol, abrir o placar, né, aí sim vai ser uma vantagem considerável, porque a gente já vai estar no último jogo, né? Então no primeiro jogo a gente conseguiu essa vantagem, mas a gente não se acomoda com ela, buscando continuar mantendo as características que a gente busca independente de qualquer jogo. O placar do primeiro jogo permite que o CRB pelo menos empate nesta quarta-feira para ser campeão da Copa Alagoas. Título esse que ainda não está na galeria de troféus da base regatiana. Além disso, o time não conseguiu ser campeão do campeonato alagoano. Por isso, tem a Copa como principal objetivo nesta reta final de temporada. E outro ponto que traz otimismo é a campanha. Até aqui, o CRB ainda não perdeu. Despachou a Ponte Preta, o Santa Cruz da Barra e o Inter Arábia, somando 5 vitórias e 2 empates nas 7 partidas que já disputou. Agora é deixar o time ajustado para tentar manter a boa fase. A gente pensa sempre na lógica de reformulação na virada de temporada, né? E esse ano a gente precisou fazer reformulações dentro das competições. Então, ser campeão nessa competição é premiar, né, essa última reformulação que a gente fez e cada vez mais alcançando um grupo que entende a importância, né, de estar sempre trabalhando no seu limite, de desempenhar da melhor maneira, mas principalmente de ter um comportamento forte, né? Um comportamento em conjunto, um comportamento resiliente,
de trabalhar bem durante o dia e transferir isso para o jogo de uma maneira coletiva e individual, porque um fortalece o outro de uma maneira proporcional. Para a final, ainda muito segredo. Nada de revelar o time que deve ir a campo. Mas o professor regatiano já sabe a estratégia que vai montar no Rei Pelé. A gente melhorar nosso último terço. A gente teve um primeiro e um segundo terço interessante, ok? Mas o último terço a gente precisa ser mais incisivo. A gente já teve essa melhora do primeiro para o segundo tempo. A gente teve essa conversa no intervalo. Tanto, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o gol e criar mais chances. Mas no primeiro tempo a gente finalizou pouco, né? E defensivamente falando, a gente teve um bloco médio bem sustentado, bem compacto. Só que a gente sofreu muito na nossa última linha com os movimentos de ataque ao espaço do adversário. E aí a gente trabalhou bem esse controle de profundidade para a gente conseguir coibir isso bem e obrigar, né, o adversário a ter que construir de uma maneira muito mais curta em vez da longa, né? E aí com essa construção mais curta a gente conseguir roubar a bola e ficar com ela mais tempo do que a gente já conseguiu ficar. Pois é, e do outro lado, o CSA finalizou a preparação para tentar reverter o placar do primeiro jogo da final da Copa Alagoas Sub-20. Vamos conferir também. Na tarde desta quarta-feira, o CSA irá encarar o CRB na partida de volta da final da Copa Alagoas Sub-20, às 2h30 da tarde, no estádio Rei Pelé. A garotada azulina precisa correr atrás do placar, já que no jogo de ida, o Galo venceu por 1-0. Além do desafio técnico de preparar o time para reverter um placar adverso em uma final de campeonato, outra preocupação foi focalizada durante a semana de treinamentos, a situação do psicológico, para que os atletas do CSA entendam que mesmo com um placar adverso é possível virar uma final de campeonato. É muito ajuste tático, técnico, principalmente o psicológico, né? Eles precisam ter equilíbrio, né? Mas a gente sabe que os jogos eles têm vários momentos, né? Tem momentos que você controla o jogo e no momento que você não está controlando o jogo, você precisa ter equilíbrio, né? Nessa parte sem a bola, equilíbrio no modo que vai falar com os árbitros e principalmente já entrar mentalizado no que vai fazer durante a partida, né? Porque a gente sabe que nesse próximo jogo a equipe adversária ele já entram com a vantagem de um gol, então a gente precisa ter equilíbrio, né? Saber a hora de acelerar, não entrar no desespero, né? Então acho que desde a primeira partida eu falo para eles que a palavra correta é entrar equilibrado nas ações para que a gente possa reverter esse resultado e sair com esse título que é importante para todos do CSA. Além da preparação mental, o comandante da garotada azulina também buscou corrigir os erros cometidos na primeira partida desta final. Tivemos um controle do jogo, né? Tivemos várias ações, mas a gente precisa ser letal na definição, né? Então a gente precisa definir melhor para concluir as jogadas que nós tivemos, né? Em gol, né? Fazer esses ajustes para que a gente possa ter essa quantidade de chances e colocar em gols. Com a vitória sendo o único resultado que importa para a equipe do CSA, o torcedor pensa logo em gols. E quando se pensa em gol, pensa em centroavante. E o CSA conta com o artilheiro da Copa Alagoas, João Vitor, que marcou 4 gols durante toda a competição e promete ser a esperança de reversão de placar para a equipe do Azulão. Cara, é um jogo importante, mas eu sempre fui muito cabeça boa. Eu tenho em mente que eu tenho que fazer os gols quando a oportunidade chegar para mim. E é isso, eu tenho que matar o jogo, né? A reta final de ano na base do CSA também está gerando expectativas em relação ao planejamento do profissional. Com a pré-temporada do elenco principal, que será comandado por Itamar Schulli, começando no mês de novembro, os atletas do Sub-20 azulino criam expectativas de fazerem parte do elenco profissional do clube. Se a gente for campeão, eu acho que vai surgir oportunidade para mim. E creio que eu tenho que abraçar, né? Oportunidade boa. Essa é a nossa perspectiva, né? Diariamente o treinamento, mostrando a história do clube para eles e que a gente possa performar eles para que eles cheguem bem preparados e façam uma grande caminhada na equipe profissional. Pois é, e agora vamos falar do planejamento do CSA para a próxima temporada. Estamos recebendo aqui o consultor esportivo do CSA, o Carlos Bonatelli, que vai falar sobre esse planejamento do CSA, como é que estão as coisas no CSA, a reestruturação para 2026. Bonatelli, bem-vindo ao Bom Dia. Primeiramente, bom dia para você, mas eu gostaria de saber qual é que é a sua função hoje no CSA. Bom dia, Léo, bom dia, Gilvan, bom dia a todos. A gente veio com a missão de encerrar a temporada 2025, tá? Dar uma atenção especial aos atletas que estavam aqui, bem como a comissão técnica, para a gente poder dar um encaminhamento e encerramento da temporada 25. Na sequência, a gente começou a fazer o planejamento da temporada 26, definir perfil de comissão técnica, perfil de atletas que se encaixam nas competições que o CSA vai disputar em 2026.
E foi esse o trabalho que a gente iniciou e continua fazendo. Bonatelli, bom dia. Esse perfil que você fala, ele tem que haver com o clube ou a chegada do técnico, a chegada do Schuller determina exatamente o padrão desse tipo de jogador, mais ou menos o perfil, o tipo de jogo que ele faz, passa por esse parâmetro? Na verdade, isso é um conjunto de perfis, vamos dizer assim, que a gente estipulou. Trabalho em grupo. Até mesmo o perfil do treinador já se encaixa com aquilo que a gente determinou de perfil que a gente espera tanto para a comissão, como eu falei, como para os atletas. A gente tem a característica local, regional, que precisa ser respeitada. A gente precisa entender a competição, as competições que a gente irá disputar. Então, diante dessas circunstâncias, a gente determinou o perfil tanto da comissão como dos atletas que a gente está conversando. Bonatelli, dos jogadores, do elenco, né? O elenco que terminou a temporada, como é que está a negociação para resolver algumas pendências, jogadores que têm contratos, como é que está essa situação? A gente já resolveu alguns atletas, que a gente até fez um anúncio recentemente, e a gente espera que nos próximos dias aí a gente consiga também avançar essa negociação com pelo menos aí uns 3, 4 atletas que a gente busca fazer esse acordo, até para que eles possam seguir suas carreiras e a gente também encerrar até dentro da legalidade para que a gente possa, para que o clube não tenha problemas futuros também em questões judiciais. O torcedor que está nos assistindo está perguntando, pergunta o nome de jogador que pode surgir. Eu sei que você não vai falar o nome, né? Que a gente já falou até fora do ar aqui, mas daqui para sexta-feira, daqui para sábado, vão ter novos anúncios. Qual a perspectiva? Como é que está essa questão do encaminhamento? A ideia é que sim, a ideia é que a gente consiga caminhar algumas outras situações de contratação, de pré-contrato, né? Na verdade, a gente está formalizando o pré-contrato, os atletas se apresentam em novembro, tá? A gente ainda está definindo a data, essa semana a gente bate o martelo com a comissão, mas aí os atletas se apresentam em novembro, fazem os exames médicos, aí as avaliações e aí sim para que a gente possa assinar o contrato definitivo. Mas essa semana a gente deve estar também comunicando algum acordo de pré-contrato que a gente já está finalizando. Pronto, dá tranquilidade ao torcedor. Aguardar a semana. Bonatelli, dos jogadores que terminaram agora, 2025, quais têm contrato com o CSA para 2026? Então, a gente tem o Betão que está emprestado, o Enzo, ambos emprestados, Ciel, Camacho, Robinho, Danilo e Luciano Nani. Então, são os atletas que acabam tendo o seu contrato até a temporada de 26. Alguns encerram em abril, outros encerram no final do ano. Mas eles voltam? A gente está vendo... Todos eles voltam? Nós estamos analisando caso a caso, tá? A gente está tratando de maneira individualizada. Então, nós estamos dando encaminhamento e certamente a gente vai ter novidade com relação a isso. Bonatelli, como é que está o mercado, hein? É normal que durante essa transição, quando o mercado se abre, tem, de certa forma, até um leilão por parte do empresário, por parte do jogador, interesse às vezes de jogar em determinada praça, em outra não. Como é que está isso? E a Série D, ela atrapalhou nesse aspecto, esse crescimento de clubes na Série D? Eu diria que aumentou praticamente 50% a quantidade de clubes na Série D, né? E com isso também muitos clubes emergentes, até com poder aquisitivo alto, também estão participando desse processo de montagem para a Série D. Então isso realmente deu uma... Inflacionou, antecipou esse calendário, tá? Mas a gente, dentro da normalidade, a gente está conseguindo atuar. Então tem muitos atletas ainda disponíveis no mercado. A gente está sendo criterioso porque a gente entende que tanto o Campeonato Alagoano, que para nós é muito importante, também Copa do Brasil, Copa Alagoas, e também a Série D, mas em especial Alagoano e Série D, são os principais focos do CSA na temporada 2026. A gente precisa formar um time competitivo, tá? E time que aguenta literalmente a competição que a gente irá disputar, também com qualidade, que a gente precisa de qualidade técnica para isso. Então, essa montagem está sendo cuidadosa, às vezes a gente não externa tudo que a gente está fazendo, mas o trabalho tem sido desenvolvido. Tivemos reunião ontem com o treinador novamente, hoje teremos duas, o treinador estará acompanhando, dessa vez de maneira virtual,
pelo jogo do Sub-20, eu estarei presente no Rei Pelé também. Então a gente vem debatendo todas as situações possíveis nesse momento. Bonatelli, o CSA já fez o anúncio, né? 4 jogadores pré-contratos assinados para a próxima temporada. Esses pré-contratos já assinados, esses acordos, eles são para até o final da Série D. Como é que o CSA está trabalhando isso, né? Com esses contratos que devem ser assinados? E outra questão é como é que será o perfil do elenco traçado pelo técnico para as competições de 2026? Então, no caso dos 4 atletas que a gente divulgou, o pré-contrato, eles têm o contrato, a vigência vai até o final da Série D, então metade de setembro, tá? Inclusive é um dificultador que o rebaixamento nos traz. A Série C se encerra normalmente final de outubro, a Série B final de novembro, e a gente agora, nosso calendário se encerra metade de setembro, dia 13 de setembro, prevista a final da Série D. Então, o contrato reduz e automaticamente existe um pouquinho maior dificuldade na contratação dos atletas, né? Além da divisão inferior, mas a força da camisa do CSA também nos ajuda nessa negociação. A questão do perfil, como eu falei, aí vai de acordo com cada posição. A gente entende que teremos muita pressão também, então os jogadores precisam também de alguma forma ter vivenciado a pressão no dia a dia do futebol e a responsabilidade de vestir a camisa do CSA. Assim, você tem um limite financeiro para isso, você tem uma ideia de elenco, né? Tantos jogadores você vai ter, já existem os contratados, tem os pré-contratos, existe uma média salarial, existem alguns que estarão acima. Como é que se trabalha isso no dia a dia para que o torcedor entenda? A gente tem um número de partida que se projeta de folha salarial e a partir daí a gente vê aqueles que já têm contrato, aquilo que a gente pode de alguma forma manejar dos contratos vigentes e aquilo que a gente pode contratar também e a utilização da base, né? Então, assim, a gente, claro que a oportunidade será, se eles aproveitarão a oportunidade em algum momento, aí é uma outra situação, mas a gente terá, sim, jovens oriundos da base do CSA no elenco. Então, essa é quase um quebra-cabeça, literalmente, onde a gente, uns, claro, vão acabar tendo, mas um salário talvez um pouquinho maior, mas, no geral, a gente pensa num elenco homogêneo, questão até de competitividade, para que a gente não tenha uma queda do time titular para o reserva. Tá? Então, a gente também terá o início do ano acaba sendo corrido ali o calendário, teremos que dar uma atenção também especial, além do que era dado normalmente para a Copa Alagoas, até pela questão de calendário, projetando o calendário do ano que vem. Então, para isso, a gente vai ter que ter um elenco homogêneo com relação a tanto a parte técnica como a parte também financeira. Pois é, inicialmente o trabalho deve começar com quantos atletas no elenco? A gente projeta que o nosso elenco deve ter em torno de 27 a 28 atletas, tá? Isso já considerando goleiros e os atletas de base. E esse elenco, você vai, claro, você vai formar esse elenco agora, vai começar uma competição que é importantíssima no CSA, como você citou, que é o Campeonato Alagoano, mas fica aí aquela chamada janela de oportunidades aí durante essas competições, porque existe isso, né? Às vezes você contrata determinados jogadores ali para uma quantidade e deixa ou alguns espaços, esses espaços atuais vão ser ocupados pelos garotos da base e de repente pode surgir alguma janela, na janela e a chamada oportunidade de mercado? Até por isso a gente busca trabalhar com um número também baixo para, se tiver oportunidade, a gente não tenha um problema de um elenco inchado. Então, a ideia assim é ter uma espinha dorsal já no início do trabalho da pré-temporada, que deve ocorrer entre o dia 15 e dia 20. Tá? Não deve fugir dessa data. Então, a partir daí, a gente tem uma espinha dorsal e algumas situações, até porque se a gente analisar entre o dia 15 e dia 20, por exemplo, a Série B ainda está em atividade, né? Então, se tiver alguma oportunidade, a gente acaba não conseguindo... Tá vendo jogador de Série B, então? Na verdade, a gente está mapeando todas as possibilidades, né? Todas as divisões do Brasil, até as competições regionais também, que estão em atividade, bem como os atletas que estão fora do país, que possam ter alguma oportunidade de retornar. Está escondendo o meu jogo, né? Tá. Você é aquele zagueirão que esconde a bola, né? Mas até sexta
tem divulgação? Tem. Até sexta a gente pretende estar divulgando mais alguns nomes para que a gente possa também dar um encaminhamento para essa montagem de elenco. A gente quer agradecer a sua presença aqui. Zagueiro, viu? Estou andando a bola o tempo todo. Né? Rebate logo. Rebate logo. Mas a gente estava falando aqui, se ele diz o nome do jogador, meu amigo, aí acabou. Aí vão para cima. Dizendo que até sexta tem divulgação. Até sexta tem, né? Expectativa para o torcedor. Bonatelli, muito obrigado, viu? Eu que muito obrigado agradeço. por ter vindo aqui, falar com a gente, falar com a torcida azulina. Eu que agradeço o convite. A Nação Azulina, tenho a certeza que a gente está nessa fase inicial ainda dessa montagem, mas tanto o departamento de futebol como a comissão técnica vai estar preparando um elenco muito competitivo para as competições que a gente vai ter, os desafios que a gente vai ter em 2026. Muito obrigado. Léo, fica Obrigado, por aqui. Bonatelli. Obrigado, Léo. Sucesso no trabalho aí à frente do CSA. Léo vai ficar por aqui, né? Por aqui, por hoje, só amanhã tem mais, hein? Tem mais, né? Amanhã tem mais. Sofia vai voltar daqui a pouco, vai reassumir a posição. Daqui a pouquinho ela me bota pra fora. Né? Com certeza. Vem a vingança. Valeu, Léo. Um abraço, Léo. Até amanhã.